Olá, você que acompanha a gente a partir de agora, Baião de 2, Caruaru no Face, série de entrevistas com personalidades da política de Caruaru. Neste mesmo horário já entrevistamos a prefeita Raquel Lira, o delegado Lessa e hoje o nosso convidado é o deputado federal Volney Queiroz. Eu quero agradecer pela presença, deputado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite, amigos do Caruaru no Face, Baião de 2. Estamos aqui, felizes aqui com a oportunidade de conversar com os internautas e disposto aqui a esclarecer as dúvidas, batemos um papo interessante, animado, e estamos à disposição. Fechamos mais um ano, deputado. Saldo positivo em função de tudo que vivemos neste 2017. Preocupações, qual é a avaliação que o senhor faz objetivamente deste ano? Olha, foi um ano muito difícil. Eu acho que foi um ano dos mais difíceis para o povo brasileiro, um ano de recessão, de desemprego, um ano de frustrações e um ano principalmente de muito ataque aos direitos trabalhistas. Então foram muitas as investidas do governo federal sobre direitos consagrados da população, né? A reforma trabalhista já começa a fazer efeitos, a partir do dia 11 de novembro ela começou a vigorar e a gente começou a sentir já que ela não teve o efeito positivo que o governo falava e sim teve o efeito negativo que nós dizíamos que ela teria. Então, a reforma da Previdência aí com a iminência de ser votada no começo do ano que vem, e enfim, gás de cozinha com aumento de 60%, gasolina com aumento quase semanal, né? E, enfim, é uma coisa que nós lamentamos profundamente porque sentimos que isso afeta aquele que mais precisa, aquele que mais deveria ser beneficiado pelas ações do governo. Então, um ano que um saldo negativo. Deputado, o senhor votou contra a reforma trabalhista, o senhor votará contra a reforma previdenciária, o senhor já se posicionou. Agora, eu ouvi do senador Armando Monteiro a seguinte observação e de outros políticos que votaram a favor da reforma trabalhista. Ela dá cobertura, ela é interessante para o trabalho informal, ela coberta esse pessoal que estava desassistido juridicamente. Isso é uma justificativa para quem votou favoravelmente à reforma trabalhista. O senhor observou isso ou não? De jeito nenhum. Eu sou contra a reforma trabalhista porque sei que seus efeitos são nefastos, permanentes e irreversíveis sobre a classe trabalhadora. Você vê a questão da Universidade Estácio de Sá, que foi divulgada nos jornais do Brasil todo, em todos os meios de comunicação. A Universidade Estácio de Sá é uma das maiores do Brasil, enorme no Rio de Janeiro, tem mais de 10 mil docentes, né, professores, e no dia 12 de novembro, assim que a reforma trabalhista entrou em vigor, a Estácio de Sá demitiu 1.200 professores. Demitiu num dia para recontratar no outro dia com outro, né, com o regime CLT, para usá-los quando fosse necessário. Então, foram 1.200 funcionários que foram demitidos e assim isso vai acontecer no Brasil todo. Isso foi apenas um caso. Então, eu sou empresário e eu sei que o empresário procura toda forma de buscar o lucro. A empresa, o ponto principal de uma empresa é o quê? Gerar lucro para os seus proprietários, acionistas, para os seus donos. Então, mas eu, como parlamentar, eu defendo os trabalhadores, não defendo as empresas, não defendo os empresários. A minha prioridade é defender os interesses do trabalhador. Por isso que eu tenho certeza que a reforma trabalhista é ruim para os trabalhadores. Por isso que os trabalhadores, os sindicatos de todo o Brasil são contrários à reforma trabalhista e é por isso que no mundo todo ela foi contestada pelos sindicatos e pelos trabalhadores. A reforma previdenciária ficou para o ano que vem. O governo Michel Temer tenta, a todo custo, convencer a sociedade de que é interessante a aprovação dessa reforma. Algumas observações já foram feitas, alguns ajustes dentro da própria reforma proposta pelo governo Michel Temer. Inclusive agora, os governadores do Nordeste especialmente, estão querendo processar o homem que é responsável pela articulação do governo Temer, o deputado Carlos Marum. Deputado Volney Queiroz, o senhor conhece o Marum de perto? Quem é essa figura que, de repente, aparece, era um defensor de Eduardo Cunha, é do Mato Grosso? Qual é a ação desse parlamentar no Congresso? É um deputado relativamente novato na Câmara, que, como você bem ressaltou, faz parte da tropa de choque de Eduardo Cunha, que continua mandando no Brasil
e continua dando as cartas no Congresso, apesar de preso. E ele tem os seus longemanos, né, que são seus operadores, e o Carlos Marum é um deles. Então é um sujeito que eu nunca tive aproximação com ele, que é parlamentar, agora é ministro, é secretário de governo, que tem status de ministro, e fazendo ameaças de que os governadores que pressionarem os deputados dos seus estados a votarem a favor da reforma trabalhista serão compensados com liberação de recursos. Quer dizer, é uma chantagem descarada contra os governadores. Essa mesma chantagem já é feita contra os deputados federais. É uma ameaça de que os deputados que votarem contra a reforma da Previdência não terão suas emendas liberadas, não terão seus recursos para os seus municípios e seus estados liberados, mas ela tomou um patamar maior agora quando ela se fez essa ameaça contra os governadores, que se mobilizaram, fizeram uma carta exigindo que o presidente tomasse providências, caso contrário, eles iam procurar o judiciário para denunciar esse tipo de absurdo que é um ministro de Estado chantagear os governadores de Estado. Deputado Wully Queiroz, para quem nos assiste agora, é necessária uma reforma previdenciária? O fato de ser contra essa proposta pelo Michel Temer, isso não significa que o fato de ser Wully Queiroz, oposição a esse governo, daí essa observação que o senhor faz contrária a essa reforma, mas o senhor entende que é necessária uma reforma previdenciária? Eu já ouvi especialistas, inclusive o Partido dos Trabalhadores também observa que há necessidade de ajuste. O senhor defende algum tipo de ajuste, algum tipo de reforma previdenciária? Defendo algumas reformas na Previdência. Por exemplo, eu defendo que as grandes empresas paguem o que devem à Previdência, que o débito das grandes empresas beira os 350 bilhões de reais. Então, primeiro tem que se buscar esse dinheiro. Depois que os mecanismos de cobrança das empresas sejam mais eficientes, que seja combatida mais efetivamente a sonegação, que se a gente busque maneiras de arrecadar e gastar melhor o dinheiro da Previdência. Eu tive aqui tem um especialista em Previdência, que é o Dr. Osório Chalegre, que nos acompanha hoje aqui nessa entrevista, e nós participamos do seminário, ele, mais alguns especialistas em reforma da Previdência, e nós chegávamos e debatíamos justamente essa conclusão. Eu não vou nem falar da parte da falta de legitimidade do governo. E aí você me permite aqui explicar um pouco dessa falta de legitimidade. O que é que eu digo falta de legitimidade? É o seguinte, um presidente da República, quando ele participa de uma campanha, ele apresenta as suas metas, o seu plano de governo. Então a sociedade, o povo brasileiro olha aquele plano e escolhe daqueles presidentes, daqueles candidatos, qual é o que ele quer votar. Então o governo escolhe o presidente e aprova aquele plano de governo. Então um presidente é eleito porque prometeu aquilo. E aí o sujeito tem carta branca do povo brasileiro para fazer aquele plano de governo. Michel Temer, ele era vice de Dilma. Ele assumiu numa situação extraordinária, excepcional, que é a vacância, o impeachment de um presidente da República, uma vacância do cargo, e ele então assumiu para cumprir aquele restante daquele mandato por ser vice-presidente. Então ele não tem nenhuma legitimidade, porque ele foi eleito com um programa de governo que se opunha às privatizações. Então, Dilma, quando foi eleita com um plano de governo contra as privatizações e contra as reformas previdenciárias e trabalhistas. Então, não se pode fazer uma reforma previdenciária ou trabalhista, ou privatizar órgãos importantes, como o Temer está se propondo a fazer, sem pactuar isso com o povo brasileiro. É preciso ter uma autorização do povo brasileiro para se mexer em questões tão caras para a população. Então, falta essa legitimidade. Mas, a parte disso, tem a questão prática, que é a Previdência brasileira não é deficitária. Não é deficitária. Foi feita uma CPI no Senado Federal e o resultado da CPI mostrava claramente isso. A Previdência brasileira não é deficitária. Esse é o primeiro ponto. Então, o que nós queremos? Nós queremos que o governo contrate uma auditoria, que ele nunca fez isso, independente, e mostre ao povo brasileiro que a Previdência Pública é deficitária, ou seja, ela dá prejuízo. Nós achamos que ela não dá prejuízo. Depois, dentro da Previdência, do regime atual de Previdência, há as aposentadorias ao homem do campo. O homem do campo não contribuiu para a Previdência. Logo,
em todo o sistema de previdência do mundo, aqueles que participam do sistema são aqueles que contribuem para depois receber a previdência. O homem do campo, ele não contribui, e ele recebe sem contribuir. E ele foi incorporado à previdência depois para o sistema de previdência. Então, na nossa opinião, e de muitos especialistas, esse pagamento aos homens do campo, aos trabalhadores rurais, ele não deveria fazer parte da Previdência, porque ele é uma política compensatória, é como se fosse um Bolsa Família. É uma política que o governo faz para compensar a sua falta de assistência àquelas pessoas, então eles participam recebendo a Previdência. Teria que ser um pagamento à parte. Não podia fazer parte do cálculo da Previdência, porque a Previdência é só aqueles que pagam, contribuem e depois recebem o benefício depois de atingida a idade e os pré-requisitos. Então, são muitas questões que são colocadas num bolo e que tentam transformar a reforma da Previdência, transformar a Previdência brasileira num problema, quando na verdade não é, para transformar e o quê? O que é que tem por trás disso? Na verdade, o mercado de seguros de previdência privado. Esse mercado, isso é claramente dito. Você vê nas entrevistas do presidente, dos ministros, diz o seguinte: o mercado espera pela reforma da Previdência. Por que o mercado tem interesse na reforma da Previdência? Justamente porque os grandes grupos de previdência privada têm interesse em abocanhar esse povo que vai migrar da previdência pública para a previdência privada. Vou interagir com o nosso público, muita gente mandando mensagem. Você pode fazer sua pergunta. No instante que você faz a sua observação aqui, que está participando, está assistindo, Baião de 2, Caruaru não fez, então você pode deixar a sua pergunta. Olha, aqui está o Ivana Melo, boa noite. Eliane, muito boa noite. Alisson Gonçalves, estou assistindo. Rubens Romeu, boa noite. Evelyn Cavalcante, parabéns para todos vocês. Neide Silva, Zé Queiroz, aí faz aqui uma observação, o prefeito Queiroz, certamente o prefeito Queiroz está aparecendo aqui, está ao fundo aqui na plateia. Paulo Batera, eu queria que 1 litro de gasolina custasse R$ 23,00 e um botijão de gás custasse 250. O povo engolindo isso calado. Não é possível. Marcos Aurélio Florencio, boa noite. Ana Arnaldo Tales, Paulo Barbosa, Hugo Soares, Rubens Romeu e outras pessoas. Dada do Monte, olha o Cadica aí, o Alisson, Patrício, boa noite para todos vocês. Bolsonaro vem aí. Vou aproveitar para a gente sair dessa pauta nacional. A eleição presidencial, ela se avizinha. Bolsonaro aparece como uma novidade aí. Os institutos de pesquisa apontam ele como um percentual em segundo lugar, inclusive uma consolidação. O ex-presidente Lula ainda em primeiro lugar. Qual é a observação do deputado federal Rony Queiroz para as eleições presidenciais? O PDT já tem posição definida em relação a Ciro Gomes. Ciro cresce nas pesquisas. Qual a observação que o senhor faz? Olha, primeiro, César, eu quero dizer que quando a gente fala dessa reforma trabalhista e previdenciária, é sempre um tema muito árido, né? É um tema difícil para as pessoas que estão em casa nos assistindo, para eles acompanharem. Mas eu tentei aí falar de forma mais didática para poder aproximar mais esse tema, porque, na verdade, ele tem impacto na vida dos trabalhadores e a previdência na vida de todo mundo. Então, é importante que você que está em casa nos ouvindo, saiba, entenda minimamente esse assunto para poder se posicionar e se defender. Eu queria, antes de entrar na resposta, agradecer aqui a presença de J. Lira, Adriano, meu amigo Abdias Félix, o Dr. Osório, que eu já citei, Cadica, Anchieta, Alda, o seu Francisco, Marisa, Alex e outros amigos que eu vi chegando aqui, que nos acompanham nessa noite de hoje. Mas dizer a você que eu espero que a gente primeiro consiga realizar essas eleições no ano que vem, porque a coisa mais importante que nós temos e mais preciosa que nós temos hoje no Brasil é a democracia. E é através do processo democrático que o povo livre e soberanamente escolhe os seus governantes. Então é importante que a gente ressalte isso, para que a gente mantenha esse bem resguardado de forma muito consciente. Lutamos muito e muitos tombaram defendendo a democracia contra a ditadura militar, e nós gostaríamos que esse regime democrático se perpetue no Brasil, que é uma democracia... Você tem algum temor? Eu tenho. É uma democracia nova. Para o ano que vem? É uma democracia nova, é uma democracia incipiente, é uma democracia ainda jovem, a do Brasil.
E é preciso que a gente tenha muito cuidado para que a gente não dê passos que pudessem comprometer esse regime democrático brasileiro. Então, dito isso, com essa esperança de que a gente tenha um processo democrático consolidado no Brasil, o nosso partido tem uma candidatura que é a de Ciro Gomes, que foi prefeito, foi governador, foi ministro, foi deputado federal comigo, e é uma pessoa que tem uma ficha limpa, é um membro do nosso partido, muito bem intencionado, e eu acho que ele pode jogar um papel importante nessa eleição do ano que vem. Lógico que aqui no Nordeste, Ciro leva uma desvantagem muito grande, porque nós sabemos que o presidente Lula é praticamente imbatível no Nordeste. Então, nós que somos aqui de Caruaru, de Pernambuco e do Nordeste, vemos nas cidades, nas pesquisas por onde nós andamos, que o presidente Lula tem esmagadora maioria da preferência do eleitorado. Mas eu acho que nós temos ainda muito tempo pela frente e nós podemos deixar que outros atores participem e se incorporem a essa eleição para que a gente possa, então, ter um leque mais abrangente de oportunidades para o eleitor, então, se posicionar e se definir quanto ao quem é melhor para tocar o Brasil nos próximos 4 anos. Então, a candidatura do Ciro dependeria muito do sucesso do Lula, se vai ser preso, se não vai ser preso na segunda instância. Isso vai depender de uma posição em relação ao ex-presidente Lula. Um eventual alavancada da candidatura do Ciro Gomes. A candidatura dele é irreversível. Ele será candidato pelo PDT. É um desejo do nosso partido ter um representante disputando a eleição e colocando a mensagem do partido. Mas eu acho que o sucesso dele, essa alavancada nos números da candidatura de Ciro, depende muito de como o presidente Lula vai se comportar no processo eleitoral. Como a eleição ainda é em 2018, no segundo semestre, eu acho que tem muito tempo. Todos eles vão continuar visitando o Brasil, vão fazendo palestras, vão dando entrevistas, e a população, com o tempo, vai começando a escolher aí com quem mais se identifica. Pedro está perguntando, gostaria de saber como surgiu a ideia de construir um hospital pediátrico para Caruaru e como andam os preparativos para a obra. Quero parabenizá-lo pela iniciativa. O Pedro está mandando essa mensagem, como também o Jonatas Aquino. Ele tem como fazer algo pelas vias locais, BR-232. Vamos para o hospital da criança. O que é que tem de concreto? Tem dinheiro? Tem projeto? O que é que está faltando para a gente começar? Olha, nós, quando tivemos essa ideia, eu e o ex-prefeito Zé Queiroz, nós queríamos tirar as crianças desse atendimento nos hospitais, nas policlínicas, para que a criança tivesse um hospital só dela, um ambiente propício para o atendimento apenas das crianças. Porque você imagina, uma criança da entrada no hospital regional está ali sendo atendida com um pequeno corte, ou um ferimento, ou porque quebrou um braço, de repente chega um acidente grave, chega uma pessoa, um adulto, com um infarto, com uma coisa, com outra, então expõe a criança a um sofrimento desnecessário. Então esse foi o objetivo inicial da nossa ideia. Então a gente começou a colocar recursos. Eu coloquei recursos no orçamento federal, acho que em 2014 e 2015 eu comecei a colocar recursos. Esses recursos vêm se somando e hoje já temos 20 milhões de reais liberados. Esses 20 milhões de reais serão suficientes para construir o hospital infantil e uma maternidade, porque a maternidade... 2 blocos. São 2 blocos, porque a gente pensou o seguinte, já que vai ter um estacionamento, já que vai ter um refeitório, já que vai ter uma área comum, lavanderia e outras coisas que são necessárias para um hospital, cumprimentando o Bruno Lagos que está chegando aqui, a gente achava que a gente podia aproveitar e fazer também uma maternidade para que a gente pudesse, então, juntar as duas coisas, o hospital e a maternidade. A partir daí se encerrou o mandato do ex-prefeito Zé Queiroz e quem fica com a responsabilidade de tocar esse projeto é a prefeita Raquel Lira, e eu espero que ela toque, o Carlos Vera chegando aqui também, eu espero que ela toque o projeto e que a gente consiga tirar do papel, porque o mais difícil foi alocar o recurso, foi conseguir o dinheiro e liberar o recurso. Então, isso nós conseguimos e agora depende da prefeitura dar celeridade para que a gente possa ver esse hospital construído. Então vamos deixar isso bem posicionado. Tem 20 milhões para o Hospital da Criança, 20 milhões estão garantidos. Há um projeto
para o bloco maternidade e o bloco pediatria. Exatamente. Isso está projetado, inclusive. Está projetado. Eu, inclusive, fez parte da minha campanha. Eu mandei o projeto, porque para você conseguir a liberação do dinheiro e conseguir todo esse passo a passo, isso leva anos. Você primeiro tem que fazer o projeto, aprovar isso tudo no Ministério. Eles fazem sugestões, exigências, você vai cumprindo passo a passo, até você estabelecer ali para onde vai ser gasto e com que e de que forma o dinheiro. E um cronograma de obras. Primeiro bloco, segundo bloco, terceiro, quarto. Tem um passo a passo. Então, isso, mas nós só podemos cuidar disso até o dia 31 de dezembro de 2016. A partir de 2017, quem cuida é a Prefeitura, sob o comando de Raquel. O que falta agora? Só colocar a máquina, olha, licitar a obra? Falta a Prefeitura, primeiro, a Prefeita Raquel Lira optou em construir primeiro a maternidade. O nosso projeto era primeiro construir o hospital. Ela fez uma mudança sem me consultar. Achei muito ruim, por sinal, isso. Foi no Ministério, propôs uma mudança, isso também atrasa o processo, e fez uma proposta para construir primeiro a maternidade. Eu temo, sinceramente, que se faça a maternidade e que se despreze a construção do hospital. Eu acho que isso corre um risco grande de acontecer, porque a visão da secretária de saúde é que não é tão importante, não tem tanta demanda, e são muitos leitos, que não tem essa necessidade e tal. Então, já não senti muita prioridade da secretária quando conversou comigo numa visita que me fez em Brasília. Então, a Prefeitura agora vai ter que aprovar esse passo a passo proposto por Raquel Lira e pela secretária de saúde atual e tem que vencer esses entraves e começar, então, a construção da obra. As vias locais da BR-232, o rapaz fez uma observação se há projeto de melhoria para isso, se o senhor pode agir nesse sentido, não? Olha, essas vias locais aqui da BR-104. Eu tenho que procurar saber o que é que pode ser feito. Primeiro, a que ele se refere? É limpeza, é capinação, é buraco, é sinalização, é passarela? Eu acho que é um conjunto. Porque passarelas, por exemplo, são caríssimas, né? E as passarelas, por exemplo, da BR-232 até hoje não foram feitas. Você concorda comigo que a BR-232 tem quantos anos de construída já? Olha, foi no governo Jarbas. Pois é, pelo menos mais de 10 anos. E não foram construídas, nenhuma passarela foi construída na BR-232. Então, na BR-104 também, uma passarela vai ser uma coisa difícil de conseguir. Mas eu acho que a gente primeiro tem que tentar, pelo menos, as coisas mais fáceis. Capinação, conserto de buraco, operação tapa-buraco, sinalização, para que a gente possa ter, pelo menos, mais segurança ali no trânsito de carros. Do trânsito de pedestres só se consegue fazendo as passarelas. Vamos para a plateia. Alguém vai fazer alguma pergunta? Depois a gente volta aqui pelo Face com as pessoas interagindo com o deputado Vônei Queiroz. Se você diz o seu nome, pode... Eu me viro para lá. Diz o seu nome, se identifica e faz a pergunta. Boa noite, meu nome é Hugo. Boa noite, deputado César. No segundo turno, o senhor, Zé Queiroz, todos apoiaram a candidatura de Raquel para a eleição. Eu me lembro que no final do mandato de Zé, teve uma palestra, uma reunião no SENAC, onde foi a despedida dos funcionários públicos, tudinho, o final da trajetória, né, dos 8 anos. E lá, o senhor disse que, dependendo da situação, como fosse o mandato dela no decorrer, ia até o adesivo, #VoltaZé. Esse adesivo já está pronto? Obrigado pela sua participação. Isso foi no balanço de final de ano do governo do ex-prefeito Zé Queiroz, no final do ano com a sua equipe. E eu disse assim, que eu esperava que em 2020 não fosse necessário aparecer o adesivo Volta Zé. Porque se apareceu o adesivo é porque foram mandar buscá-lo de novo para arrumar as coisas em Caruaru. Não, então a minha resposta é não. O adesivo não está sendo pronto, não está sendo feito, não está sendo pensado. O que eu acho é que a população está esperando, né, pelo governo Raquel Lira, para que ele... e eu falo aí com muita propriedade, porque, como disse o nosso espectador, eu fui um dos avalistas desse projeto. Eu e o prefeito Zé Queiroz fomos, publicamente, declaramos o nosso apoio no segundo turno a Raquel Lira. Eu sempre digo, há muita gente que diz que esse apoio foi fundamental para a vitória dela.
Eu não posso dizer isso porque parece presunção, a gente achar que a gente deu a vitória a Raquel. Mas muita gente em Caruaru acha que o nosso apoio foi decisivo. Então eu tenho, digamos assim, autoridade para fazer essas críticas. Espero que o governo de Raquel melhore para poder dar respostas ao que ela prometeu na campanha e ao que a cidade espera. Tanto de manutenção das coisas que já existiam, quanto ao prosseguimento de tantas outras coisas que estão em curso e promessas que ela fez e que a população espera que sejam cumpridas. Deputado, você está arrependido de ter apoiado Raquel ou ainda não bateu esse sentimento? Olha, eu não diria que eu estou arrependido, porque nós tivemos uma posição política que era a posição adequada naquele momento. Nosso campo sempre foi o mesmo campo de João Lira, nosso campo sempre foi o mesmo campo do PSB, nosso campo sempre foi o campo aqui de Arraiz, nosso campo sempre foi o campo de esquerda. Então, naquele momento, o nosso adversário histórico era Tony Gel. Naquele momento era Tony Gel. E nós achamos que a posição adequada era ficar ao lado de Raquel no segundo turno. Embora, em 2012, na nossa disputa, quando Zé Queiroz disputou com Miguel Lacerda, Raquel e João tenham ficado fora da campanha. Não se manifestaram favoravelmente a Zé Queiroz, não participaram da campanha. Mas nós achávamos que o nosso dever era de participar da campanha e mais, participar defendendo Raquel publicamente. Então foi isso que fizemos. Então, quando a gente toma uma posição pensada, ponderada e que diz respeito a uma coerência histórica, não há do que se arrepender. Mas acho que esperava mais desse primeiro ano de Raquel Lira. Um ano de governo, ela lhe procurou em Brasília. Qual tem sido a participação, quando eu digo Vônei Queiroz, eu me refiro ao prefeito Zé Queiroz também, dos senhores nesse governo Raquel Lira? Nenhuma, só uma visita a Brasília e nada mais? Na verdade, não me consta que ela tenha procurado o ex-prefeito Zé Queiroz nenhuma vez. E a mim ela procurou uma vez em Brasília, quando foi pedir recursos para o ano de 2018. Quer dizer, no orçamento geral da União, nós aprovamos os recursos, o Brasil aprova os recursos que vão de um ano para o outro. Então, tudo que vai ser gasto em 2018, ele é aprovado no ano anterior. Nesse momento, quando o orçamento está aberto, ela pediu para que a gente colocasse recursos para Caruaru, que era desnecessário pedir, porque eu sempre vou fazer isso, independente do pedido e do prefeito que esteja comandando a cidade. Então, eu agradeci a visita, atendi, gentilmente, como é meu costume, e coloquei os recursos onde eu achava que eles deviam ser colocados, né? Então, aproveito para dizer que no ano de 2018 nós teremos R$8 milhões para a construção de um bloco oncológico no Hospital Mestre Vitalino. Isso foi pactuado com o governador Paulo Câmara. Nós acertamos com ele de colocarmos o recurso dos R$8 milhões para a construção do bloco para tratamento de câncer no hospital, e ele vai equipar e colocar para funcionar esse bloco que não existe hoje no Hospital Mestre Vitalino. E colocamos mais outros recursos para áreas que nós achamos importantes. Mas eu me lembro, por exemplo, agora que ontem eu mandei uma mensagem para a Raquel, comunicando que o governo federal me avisava que liberou uma parte de uma emenda minha. A emenda era de R$3 milhões para a compra de patrulha mecanizada, máquinas, tratores, enxadeiras, caminhões para obras na zona rural. E nós colocamos esse recurso de R$3 milhões que não foi liberado todo, mas ontem foi liberado R$500 mil. Então, eu tive um contato com a Juliane Pepeu, que é filha do nosso saudoso Souza Pepeu, que é responsável por isso na prefeitura, para que a prefeitura agilizasse o cadastramento no SICONV, que é o sistema de convênios da prefeitura, para que a proposta fosse aceita e o dinheiro fosse liberado. Então, ontem, hoje e amanhã, nós estamos nesse trabalho para conseguir essa liberação de recursos. Então, sempre, e em todas as áreas, tem recurso meu em Caruaru, ou que veio, ou que está sendo liberado, ou que será liberado no futuro, porque a minha prioridade absoluta nos últimos 10 anos tem sido colocar recursos para Caruaru. Ainda é a palavra paciência possível de ser usada para avaliar a gestão Raquel Lira, deputado Vônei Queiroz, ou depois de um quarto da gestão, e pelo que se assiste, essa palavra paciência já começa
perder algumas letras? Olha, eu acho que cabe mais à população fazer esse julgamento, porque fica um pouco suspeito, digamos assim, eu ou o prefeito Zé Queiroz fazemos esse julgamento quando a prefeitura esteve sob nosso comando até o ano passado. Então é mais interessante que a própria população avalie o ritmo das coisas, se atende às expectativas daquele que votou em Raquel ou daqueles que não votaram, porque quando o prefeito se elege, ele passa a ser prefeito da cidade toda e não apenas dos que o elegeram. Mas eu acredito que, como ele já lhe disse, eu esperava mais desse primeiro ano. Eu já soube que Raquel vai fazer uma reforma nos secretários nesse final de ano ou no começo do próximo ano. Isso mostra justamente que a máquina está precisando desse ajuste, porque não está dando o rendimento que se esperava. Eu tenho ouvido muitas críticas, aliás, eu não tenho ouvido elogios a Raquel. Esse ano de 2017 foi um ano muito difícil para a Prefeitura de Caruaru, porque, digamos, de maio, junho em diante, eu só tenho ouvido críticas, as pessoas frustradas porque esperavam mais da Prefeitura, e a gente lamenta, porque a gente queria que o governo, que a Prefeitura tivesse se colocado melhor, tocado mais as obras. Eu, por exemplo, tenho obras que foram conseguidas por mim, como as estradas rurais, como o Canal dos Mocóis, como creches, como calçamentos, que umas pararam, outras estagnaram, outras estão em ritmo lento e outras sequer começaram. Então eu esperava que pelo menos essas obras que tinham recursos assegurados, que estavam planejadas, que elas tivessem maior velocidade. Vamos interagir com o nosso público. Um ponto interessante, o que o deputado acha da pouca representatividade de Caruaru na política federal? Só temos um deputado federal, que é ele, um suplente de senador e nenhuma das principais pastas no governo. Você já declarou que vai para a reeleição. Espero ser candidato a deputado federal novamente. É pouca a representatividade de Caruaru, na sua avaliação também, deputado? Pelo potencial de Caruaru, nós temos 210 mil eleitores. Olha, se a gente considerar que para se eleger hoje um deputado precisa de cerca de 90 mil votos, 100 mil votos, eu diria que está proporcional. Porque nós não vamos conseguir que um deputado federal tenha o que a cidade dê 50, 60 mil votos a 2 deputados federais. Não vamos conseguir isso. Eu consegui ter 60 mil votos aqui em 2010, apenas em Caruaru, o que me deixou praticamente eleito com os votos de Caruaru, mas não garantiria a reeleição. Mas eu atingi um bom índice para aquela eleição, mas eu tive o apoio de Raquel, eu tive o apoio de Rogério Menezes, eu tive o apoio de Laura Gomes, né? Então, e eu tive um grande leque de apoios em Caruaru que me garantiu esses 60 mil votos. Na eleição seguinte, foi a 2014, a última, eu já tive 47 mil. Então, uma boa parte dos meus votos, cerca de 13 mil votos, foram para Jarbas Vasconcelos, que apesar de não ser de Caruaru, teve 30 mil votos aqui. Meu amigo, pessoa que eu tenho o maior respeito, mas não me consta que ele tenha trazido nenhum real para Caruaru, não me consta que ele tenha visitado a cidade, que conheça os problemas da cidade. Então, é uma avaliação que a imprensa já faz, eu já vi você fazendo, já vi outras pessoas da imprensa fazendo. Vale a pena a gente votar em candidatos de outras cidades para representar Caruaru? Vale a pena fazer essa aposta nos nomes de fora ou é melhor a gente fortalecer um deputado da cidade que tem um compromisso com a cidade? Então, é uma questão que eu levanto e deixo para que cada um, então, dê a sua resposta. Bruno Henrique, eu quero que pergunte ao deputado por que ele não deixou o aeroporto funcionando, um equipamento tão importante. Nádia Maria da Silva, Alessandro José, Daniel Silva, fora Temer e todo esse pessoal que está rodeando, Walter Andrade, o problema de Caruaru. Vamos logo responder essa do aeroporto. Há uma queixa nesse sentido que você poderia ter feito mais, ter lutado mais pelo nosso aeroporto? Não, na verdade ele não diz isso. Ele disse que eu não deixei o aeroporto funcionando. O aeroporto sempre funcionou. Nunca parou de funcionar. Mas funcionando em nível razoável. Não, mas não é isso que ele diz. Porque, veja, voos regulares da TAM, da Gol,
da Avianca não depende de deputado federal, nem de prefeito, nem de governador. Depende de viabilidade econômica. Essas empresas elas não fazem graça. Elas botam voo onde tem passageiro e dinheiro para... Mas depende da estrutura. Pois é. A estrutura sempre foi uma luta nossa, né? Agora, cidades menores do que Caruaru, como Juazeiro, como Petrolina, eu desci em Juazeiro um dia desse, Juazeiro do Ceará, tem uma estrutura aeroportuária melhor do que Caruaru, mas isso se justifica pela distância da capital. Como Caruaru tem uma distância muito menor para Recife, sempre é muito mais difícil para uma cidade se consolidar quando isso acontece. Mas continua sendo uma prioridade nossa, colocar recursos. A gente, no governo Dilma, ela tinha um programa para fortalecimento dos aeroportos regionais. E, se eu não me engano, eram cerca de 40 ou 50 aeroportos regionais espalhados pelo Brasil. E Caruaru era um deles. Infelizmente, depois o governo foi interrompido, e aí aquele projeto foi paralisado e entra um novo governo e as prioridades são outras. Então, isso foi esquecido. Mas o governo Paulo Câmara continua investindo no aeroporto, continuará investindo no aeroporto, já fez um investimento importante agora no aeroporto de Serra Talhada, viabilizando um voo regular para lá, e eu acho que isso pode acontecer em breve para Caruaru. Mas não é uma atribuição minha cuidar de voos comerciais para Caruaru. Mas a cidade vai sempre contar comigo no que for necessário para que isso ocorra. Aquela parte que seria de sua competência de ajudar na estruturação do nosso aeroporto, isso você trabalhou nesse sentido? Sempre trabalhei, sempre recursos. trabalho. O prefeito Zé Queiroz sempre investiu no aeroporto, cuidou do aeroporto enquanto estava à frente da prefeitura. Agora, é uma coisa que, digamos, não é uma prioridade do ponto de vista... Se você comparar, numa cidade como Caruaru, as demandas de pavimentação de ruas, gente que mora no esgoto, em ruas sem calçamento, as dificuldades em educação, em saúde e tantas outras de infraestrutura, você, quando pensa no aeroporto da cidade, ela não é prioridade, obviamente. Tem muitas outras prioridades que atendem muito mais gente carente, necessária, do que cuidar do aeroporto. Embora não deve ser esquecida. E eu estou à disposição para que, junto com o governador Paulo Câmara, a gente possa fazer isso nos próximos meses. Deputado Rony Queiroz, você vive Caruaru, você interage com Caruaru. Eu digo no sentido de estar no final de semana, estar visitando a zona rural, estar no bairro, na periferia. Às vezes há essa reclamação nesse sentido de uma presença mais povo do deputado Rony Queiroz. Você faz essa autoavaliação e reconhece isso ou não? Você tem sido um palavra. Eu não digo não é em relação a emendas, em atuação em Brasília, não. Eu digo vivendo a cidade de Caruaru. Eu moro aqui, César. Eu moro em Caruaru. Sim. Minha vida, ela se resume a Brasília e a Caruaru. Quando eu não estou em Brasília, estou em Caruaru. Salvo quando eu vou para uma agenda, por exemplo, como eu fiz na semana retrasada, que eu fui visitar sete cidades no sertão do Araripe. Então, passei um final de semana visitando essas cidades. Mas quando eu estou em Pernambuco, eu estou sempre em Caruaru. Agora, o que é que eu não faço? Eu não jogo bola nos campos de pelada de Caruaru. Nunca fiz. Eu não bebo. Então, não fico bebendo cachaça em barzinho, em ponta de rua, para dizer que sou popular. Essas coisas eu não faço. Então, se depender desse tipo de coisa, as pessoas não vão me ver nesses ambientes. Agora, vivo a vida da cidade. Faço compra, vou no supermercado. Na feira, realmente, não vou. Mas ando a cidade toda, conheço Caruaru. Eu digo, brincando com o Zé Queiroz, conheço melhor do que ele. Ele disse que eu não conheço e a gente fica nessa disputa. Mas Cadica sabe que eu conheço melhor do que Zé Queiroz a cidade. Conheço os bairros, as ruas, sei onde tem obra minha, sei onde tem calçamento meu, onde tem recurso colocado por mim, onde é que a prefeitura não chega. Então, eu tenho uma visão boa da cidade. E vivo aqui. Então, eu acho que se a gente puder, se você disser, não, você pode andar mais pela cidade, eu acho que sim. Sempre é tempo da gente andar mais, se aproximar mais do povo. Mas minha vida é em Caruaru. Deixa eu interagir aqui com o nosso público. Aline Pontes, acho que já está na hora de colocarmos novos políticos. Se continuarmos votando nos mesmos grupos políticos, nosso país ficará sempre na mesma. Olha, tem uma observação aí. Faz uma referência, inclusive, aqui o delegado Lessa. O que é o novo para o deputado Rony Queiroz? É isso que eu faço essa observação. Não basta ser novo. Não basta ser novo. Porque a gente tem que conhecer em quem é que a gente vai apostar.
Não basta ser novo. Eu acho que a gente tem que olhar o perfil daqueles parlamentares, daqueles representantes, daqueles políticos que estão aí, para ver quem é que a gente reprova e quem é que a gente aprova. Eu, por exemplo, faço tudo que eu posso para ser aprovado pelo meu eleitor. Então, eu não decepciono meu eleitor, eu não voto contra aqueles que confiaram em mim, eu não voto contra o trabalhador, eu não envergonho o meu eleitor, ninguém nunca viu meu nome envolvido com nada que seja desonesto ou que envergonhe o eleitorado, bem pelo contrário. Então, eu estou cumprindo o meu papel. Agora, se vamos trocar apenas por trocar, por botar outras pessoas, e qual é a garantia que a gente vai ter que essas pessoas serão melhores que as atuais? Eu acho que a gente tem que substituir quem não deu certo. Quem foi lá e não cumpriu o seu papel, não atendeu as expectativas. Então, a gente deve olhar quem pode ser melhor do que ele. Mas, antes de votar, tem que saber o currículo, por onde andou, o que é que fez, como é o seu comportamento, o que é que pensa a respeito dos problemas do Brasil, de Pernambuco, da sua cidade, para que a gente, então, faça uma aposta e não uma aventura. A gente pode fazer uma aposta na novidade quando ela é concreta e quando a gente tem um mínimo de certeza ou de confiança de que aquilo será melhor do que a aposta anterior. Muitas mensagens estão chegando para a política, a eleição do ano que vem. Daqui a pouco a gente aborda esse assunto. Dobradinha do deputado federal Volney Queiroz, com quem o governo do Estado, a posição de Zé Queiroz, que inclusive vai estar aqui amanhã nesse programa Baião de Dois, Caruaru no Face. Então, daqui a pouquinho a gente interage. Agora, César. O Valdiran, pois não. A mensagem anterior fazia referência, por exemplo, a Eric Lessa. Eu acho que essa é uma aposta boa para Caruaru, porque é um sujeito que a cidade passou a conhecer, ele fez um bom trabalho na Polícia Civil, de onde ele veio, né, disputou uma eleição de prefeito, foi muito bem, foi bem na campanha. Hoje ele faz parte do governo Paulo Câmara, da base do governo Paulo Câmara, e é uma aposta nova, é um sujeito sério, que eu não tenho muita relação. Você está elogiando Lessa? Eu não tenho uma relação... Lessa disse que não dobra com você de jeito nenhum, nem com você, nem com Queiroz. Eu não estou avaliando esse tipo de coisa, eu estou fazendo uma leitura... Eu estou me informando sobre isso. Eu estou fazendo uma leitura de quem ele é. Então, me parece uma aposta positiva para a cidade de Caruaru. É um novo quadro que surge e que merece, eu acho, uma credibilidade da população. Já que você falou, cuidado com o novo. Paulo Câmara foi um novo que não deu certo ou deu certo? Para Paulo Câmara foi um novo que deu certo. Olha aí. Paulo Câmara foi um novo que deu certo, porque, veja, Paulo Câmara, além de ter um currículo respeitado do ponto de vista de ser uma pessoa que já fazia parte da gestão de Eduardo Campos, ele fez o dever de casa. Você olha para o cenário nos estados e vê os estados quebrados. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros, com atraso de pagamento da folha de pagamento, com problemas gravíssimos. Paulo Câmara está aqui amanhã inaugurando obra, entregando ações. Então, eu acho que Paulo Câmara tem feito o dever de casa, num cenário de dificuldades, num cenário de recessão, não se compara com o tempo de Eduardo Campos. O Brasil viveu uma primavera no governo Lula. O fato de estar pagando em dia, estar com as contas certinhas, isso salva Paulo Câmara? Não salva Paulo Câmara, mas é um bom sinal. Imagina se a gente tivesse com um funcionário aqui recebendo no mês de setembro. Porque a Raquel Lira, a prefeita, deve dizer, então eu sou um sucesso, que eu estou pagando em dia também. Não, mas aí estamos considerando os estados e prefeituras, né? A prefeitura de Caruaru nunca atrasou funcionários. Se ela atrasasse funcionário, aí era estado de calamidade pública, né? A prefeitura de Caruaru, ao contrário, sempre esteve acostumada com um ritmo de obras, de ações, novidades. É um povo exigente, o povo de Caruaru, a imprensa de Caruaru é exigente e a população é mal acostumada, ou melhor, bem acostumada. Então, é diferente dos governos estaduais que estão, a rigor, muitos deles estão quebrados. Paulo Câmara, então, faz um governo, é uma pessoa muito discreta, ele não é um político tradicional, então é uma pessoa discreta, que não gosta de aparecer, faz um dever de casa e, para mim, tem sido um bom governador. Se você perguntar se tem o que melhorar, lógico que tem o que melhorar. Nas reuniões que nós tivemos com ele, são sempre fazendo cobrança. Governador, isso não está bom. A última que nós tivemos, eu e o prefeito Zé Queiroz, foi para reclamar do Hospital Regional do Agreste. Precisa melhorar, governador. O governo precisa chegar lá, precisa ter uma intervenção ali para que a gente possa resolver aquilo. E estamos lutando para que a gente chegue no ano de 2018 de forma melhor com o Hospital Regional do Agreste. Então, mas eu acho que a avaliação do governo Paulo Câmara, ela é positiva. Valdiran Nascimento, César,
e a bola de neve que só faz crescer e ninguém tem uma real solução, a Feira da Sulanca. Deputado, é um tema sempre recorrente nas redes sociais. Qual foi a sua participação? O senhor participou de que forma? E o senhor deu uma entrevista para a gente. Se Zé Queiroz não conseguia... se Zé Queiroz não conseguiu transferir, eu não acredito. O senhor apostou isso. Não mexe ninguém mexe nessa feira, só Zé Queiroz teria essa condição. O senhor mantém esse discurso e o senhor colaborou em quê para que aquilo ali mudasse? Olha, eu participei muito de perto do governo Zé Queiroz, então era uma coisa que a gente sempre trocava ideias, sempre conversava com os secretários, com a equipe, e eu fazendo essa ponte com o governo federal, trazendo recursos para que as obras fossem feitas, e sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Então, a ideia da nova Feira da Sulanca de Caruaru no nosso governo, ela foi imaginada no final da terceira gestão de Zé Queiroz, ou seja, em 2012, para que nós, a partir de 2013, entrássemos com todo o gás para a construção da nova feira. Então, em 2013, eu conversei com a presidenta Dilma, eu conversei com o governador Eduardo Campos, fizemos um planejamento para fazer um negócio gigantesco, negócio grande, de qualidade, que pudesse ser muito melhor do que o de Santa Cruz de Capibaribe, que pudesse ser da altura, do volume e do tamanho do que Caruaru representa, do que a população espera. Fizemos um projeto, debatemos amplamente com os sulanqueiros, com a população, mas, infelizmente, muitos atores se atravessaram no meio do assunto para que o assunto não fosse concluído, não tivesse sucesso. Teve gente da imprensa que participou, teve gente da imprensa que serviu a outros grupos privados que eram contra a Feira da Sulanca, que vieram aqui, atrapalharam e foram embora, e não, nem uma coisa nem outra. Muita gente que não tinha interesse no sucesso da Feira da Sulanca em Caruaru também botava gosto ruim. Empresários e figuras públicas, políticas de Caruaru, em vez de ajudar, também botaram areia no negócio. O fato é que não conseguimos fazer. Então, como eu dizia antes, no momento de primavera que o Brasil viveu, com Eduardo Campos, com Lula, no primeiro governo Dilma, que foi um governo de sucesso, nós não conseguimos fazer, com Zé Queiroz dando a carga, fazendo tudo que podia, porque era uma obra que iria consagrá-lo, e ele sabia disso, que iria entrar para a história. Ele não conseguiu fazer, então eu conheço a capacidade dele administrativa, e você também conhece. Eu duvido que outro prefeito consiga fazer, no cenário atual, a mudança da Feira da Sulanca. Infelizmente. Não tem esperanças. Não tem esperança. Não naquele patamar. A não ser que você diga, não, vai passar uma máquina, vai passar um piche preto, um asfalto e jogar o sulanqueiro lá. Isso aí qualquer um faz. Isso aí qualquer um faz. Agora, um projeto moderno, um projeto para 20, 30 anos, um projeto que seja do tamanho de Caruaru... Mas esse carece de dinheiro, inclusive de que o feirante desembolse. Isso implica em situação desfavorável para aquele feirante que disse, eu não estou nessas condições, nós estamos em crise. Foi esse o problema que Zé Queiroz enfrentou. Eu não sei porque o preço de um banco era 20% de um preço de um banco que era comercializado em Santa Cruz de Capibaribe. Então seria um projeto muito maior do que o de Santa Cruz, muito mais confortável, muito mais novo, moderno, que ia dar muito mais dinheiro e que custava 20%. E aqui era considerado caríssimo. O sujeito pagava lá e achava normal o preço de lá. Então, na verdade, eu acho, César, que houve muitos interesses ali escondidos por trás daquilo, que terminaram dificultando. O fato é que a cidade saiu perdendo. Caruaru hoje tem uma Feira da Sulanca infinitamente menor do que a Feira de Santa Cruz, e eu acho que isso tende a se agravar na medida que se conclua a duplicação da BR-104. Isso já era alertado por nós há muitos anos. Quando a BR-104 for feita, vai atingir ainda mais a Feira da Sulanca, porque o sujeito que participa de uma feira em Santa Cruz, com o Moda Center, com toda a organização, ele dificilmente voltará para fazer uma feira em Caruaru com toda a desorganização da feira de Caruaru. Então, na medida que se consolide a BR-104, como é a tendência, vai ficar ainda mais difícil para o sulanqueiro de Caruaru, infelizmente. Interagindo com as pessoas que estão ao vivo, José Wilson Nunes, tem como fazer alguma coisa por Caruaru, porque Santa Cruz está colocando Caruaru no bolso, se refere à Feira da Sulanca. Ana Lúcia Marques, César Amigão de coração, Aline Pontes, por conta dessa birra política,
desse carrossel político, Caruaru só perde. Vejam como está o Hospital Regional do Agreste, a Feira da Sulanca, etc. E ninguém toma a frente para resolver. É a Aline Pontes. Ela está desapontada aqui com os políticos e com essa birra aqui em Caruaru. Voltou a birra Queiroz Lira nesse último ano? Isso? De minha parte, não. Você vê aqui, estou sendo muito educado aqui, estou sendo muito ponderado com relação à minha análise sobre Raquel Lira. Agora não podemos fugir da realidade nem fugir dos fatos. Emanuel Monteiro, Matheus Lira, prefiro as borrachadas ao invés dos bagunceiros. Agora, eu estou vendo aqui algumas mensagens que é um desapontamento com os políticos, e aí tem gente fazendo observação dos militares, volta olha aí, olha o que eu lhe disse no começo. Eu estou vendo isso aqui no Face agora, algumas pessoas chamando atenção para isso, e acaba me preocupando também, porque esse desapontamento, se o povo está desapontado com os políticos não têm uma parcela de responsabilidade por isso? Com certeza absoluta que tem uma parcela grande de responsabilidade, são os maiores responsáveis. Mas eu acho que... E como para reverter? O que fazer para reverter isso? Eu faço a minha parte, eu não posso fazer a parte do outro deputado. Eu faço a minha parte. Então, o que eu posso fazer é o que eu lhe disse antes. Eu não desaponto meu eleitor, eu não desaponto o povo de Caruaru. Eu ando aqui, graças a Deus, de peito aberto em Caruaru, sozinho. Sou cumprimentado pelas pessoas. Sou parabenizado pelas pessoas, pelas minhas votações, pelas minhas atitudes, pela minha postura, graças a Deus. Esse é o meu maior patrimônio. Então, eu não posso fazer a parte do outro político. Eu e Zé Queiroz fazemos a nossa parte. Eu acho que aqui em Caruaru, a política de Caruaru ela é uma política diferenciada. A política de Pernambuco é uma política diferenciada. Você vê que o envolvimento de pessoas de Caruaru em escândalos é muito menor do que a média. Então, eu faço a minha parte. Cada um faça a sua parte. Então, quando a gente generaliza, eu dou razão. O povo brasileiro está revoltado com os políticos. Dou razão. Né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha parte. Eu quero saber se o povo que votou em mim está revoltado comigo. Não está. O povo que votou em mim está satisfeito com a minha atuação. Me parabeniza porque eu dou respostas de acordo com o que eles esperam, de acordo com o que eu prometi, de acordo com a linha de coerência das minhas atitudes ao longo dos mandatos. Então, é essa parte que eu posso fazer. Né? Então, eu não posso responder pela classe política toda. Eu posso fazer a minha parte, honrar os votos que recebi, para continuar merecendo o apoio e o voto da população. Já estamos entrando na reta final desse bate-papo, Baião de 2 com o deputado federal Volney Queiroz. Deputado, o senhor vai para a reeleição, o PDT indica alguém e o seu pai aparece com essa possibilidade para a chapa majoritária, vice, uma vaga para o Senado. O PDT vai, nos bastidores trabalha com essa possibilidade. Paulo Câmara, ele se recupera do ponto de vista de avaliação do eleitorado pernambucano, do cidadão pernambucano. Vamos tratar disso agora nessa reta final. Primeiro eu quero agradecer também aqui a Marco Cazé, a Alex do Bode, que chegou aqui, né, o Bruno Lagos, que eu já citei, Carlos Vera, o professor Mota, Tássia, Elialdo Lima e outros amigos que estão nos acompanhando. Quero dizer a você que me lembrei aqui que o governador nos atendeu aqui fazendo a ligação daquela iluminação da BR-104, que era um pedido, um clamor da população aqui. Ele nos atendeu, está toda acesa, está bonito, está mais seguro para a cidade. E digo o seguinte a você, você sabe que eu sou presidente estadual do PDT, então eu sou presidente do PDT do meu estado. Eu também sou coordenador da bancada federal de Pernambuco. Então, esse ano de 2017, agora no final do ano, a bancada, os deputados e senadores me elegeram como o seu coordenador. Eu e o deputado Augusto Coutinho, somos 2 coordenadores. Também fui escolhido pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar como um dos deputados mais influentes do Brasil pelo 7º ano consecutivo. Né? Na publicação anterior, eu estava entre os 100 cabeças do Congresso Nacional. Eu estou citando isso para você, para também dar uma resposta, uma satisfação ao meu eleitor, à população de Caruaru que está nos assistindo, para eles saberem o que é que eu ando fazendo. Né? Então, graças a Deus, tem um espaço assegurado em Brasília pelas minhas posições, pela minha firmeza, pela minha atitude em defesa dos meus princípios, dos meus ideais. Mas com relação ao prefeito Zé Queiroz, nós temos, o partido em Pernambuco deseja tê-lo disputando uma cadeira de senador.
Então, esse é um desejo do Comando Nacional do Partido, do presidente Carlos Lupe, e esse é um desejo do presidente estadual, Volney Queiroz. Eu acho que Caruaru teve, ao longo das últimas eleições, sempre uma participação nas chapas majoritárias. O PDT teve essa participação. O PDT foi 2 vezes como vice-governador, João Lira, na época, era do PDT. Depois teve Paulo Rubem na chapa de Armando, também pelo PDT. E nós achamos que tanto o PDT quanto Caruaru devem fazer parte da chapa de Paulo Câmara, e o nosso nome é o de Zé Queiroz para compor como candidato ao Senado. A gente já foi candidato em 1990, perdeu por apenas 1% dos votos, e de lá para cá só acumulou bagagem. Tem uma vida limpa, um currículo limpo, honrado, de serviços prestados a Pernambuco, como 4 vezes deputado estadual e 4 vezes como prefeito, e eu acho que tem um bom papel a cumprir, defendendo Pernambuco no Congresso Nacional. Então, olha, o PDT faz esse pleito. O ex-prefeito Queiroz na chapa majoritária na reeleição do governador Paulo Câmara. O governador se recupera, deputado? Olha, vem se recuperando. Por exemplo, a área de segurança de Caruaru, que era um calo do governador, ele fez uma ação efetiva, forte, com a implantação do Biesp aqui, reduziu os números, a sensação de segurança mudou, com isso já mudou também a percepção de aprovação do seu governo. Nós tivemos pesquisas recentes que o governo deu uma reagida grande aqui em Caruaru, houve uma mudança substancial. Pesquisas internas. Substancial com relação à aprovação de Paulo Câmara. Na medida em que o governo se apresenta, mostra as suas obras, que as pessoas tomam mais conhecimento, a tendência vai ser de que essa aprovação ela aumente. Eu tenho certeza que na hora que chegar o momento eleitoral, eu, sinceramente, digo a você, quando eu vi um ato da oposição lá no Paço Alfândega, cerca de 15 dias atrás, que eu vi aquele cenário, que eu vi aqueles ministros de Temer, tudo reunido lá, falando que Pernambuco quer novidade, que Pernambuco quer o novo. Digo, rapaz, com esse povo aí, Pernambuco não vai. Se o povo de Pernambuco for com aquele tipo de gente ali, eu não entendo mais nada de política. O povo de Pernambuco não vai votar em palanque, só faltava Temer naquela solenidade, porque os ministros, o povo dele estava todo lá. É um presidente mais rejeitado da história, eu acho que da história mundial. Chegou a obter só apenas 3% de aprovação. 3% é margem de erro, não é nem aprovação. Então, eu não acredito que Paulo Câmara perca a eleição em 2018. Eu acho que ele vai ganhar a eleição. Deputado, para a gente fechar, como tem muita mensagem aqui, o Marcelo Assis, por favor, e aí são muitos que pedem um projeto de Volney Queiroz na Câmara dos Deputados. Basta ele citar um projeto de lei. Olha, eu tenho alguns projetos. Mas eu... Ele deixou numa situação ruim, não? Não. Eu tenho alguns projetos. É porque eu tenho uma maneira de me conduzir na Câmara que eu acho que o Brasil não está precisando de novos projetos de lei. O Brasil não está precisando de leis novas. Ele está precisando, primeiro, diminuir as que existem. Então, tem um tipo de deputado que acha que as leis precisam ser aumentadas. Eu acho que as leis do Brasil precisam ser lipoaspiradas. Precisa ter menos leis no Brasil e de maior efetivo cumprimento. Por exemplo, eu me lembrava aqui de um projeto de lei que nós apresentamos para que os gastos com professor, com pagamento de professor, eles não fizessem parte do cálculo da lei de responsabilidade fiscal. Então, as prefeituras podiam pagar aos professores sem que isso representasse um aumento, um enquadramento na lei de responsabilidade fiscal. Esse foi um dos projetos que foi comemorado, inclusive, pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Esse que eu me lembrei que foi o mais recente. Mas eu acho que o Brasil precisa efetivamente ter leis melhores e um efetivo cumprimento dessas leis. É melhor do que ter mais leis que não são cumpridas e que não atendem ao interesse do povo brasileiro. Deputado, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a esse grande público que está acompanhando até esse instante, a todos nós. Muita gente interagindo, muito obrigado àquelas pessoas que a gente não conseguiu socializar suas mensagens, porque o volume é muito grande e não teríamos a menor condição. Quero agradecer a sua presença. Eu é que agradeço. O ano está terminando, que o senhor possa ter um 2018 de muito trabalho e sucesso para a gente, para Caruaru, para a região agreste do estado de Pernambuco. César, obrigado a vocês. Parabéns aos amigos do Caruaru no Face. Para mim é uma
Alegria estar aqui com vocês. Você não conhecia essa estrutura aqui não, né? Não, nem conhecia o Armazém da Criatividade e nem tinha tido um contato maior com o Caruaru no Face. Tenho visto só pela repercussão que a gente tem das entrevistas, das posições, das matérias. Zé Queiroz é que sempre diz, olha, quando eu coloco uma coisa no Caruaru no Face, é um número impressionante de visualizações, tem uma repercussão muito grande. Então, fico feliz de poder conversar com vocês. Sempre que quiser bater um papo comigo, está à disposição. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos juntos, de novo, numa entrevista de 1 hora. Então, aqueles que não puderam acompanhar do começo aqui ou quiserem ver a continuação dessa entrevista amanhã, nós estaremos logo com cedinho, César, né? logo cedo, 7 da manhã, mais uma rodada de entrevistas. Então, eu quero desejar a todos um feliz ano novo, que 2018 seja mais maneiro para o povo brasileiro, principalmente para o trabalhador brasileiro, que a gente possa ter um ano mais próspero, um ano de mais facilidade, de menos recessão, de mais emprego, de menos caristia, né, que era uma palavra que estava esquecida da população, caristia. Nós estamos vendo a caristia de novo, o preço do gás, do combustível, o desemprego galopante, e eu acho que a gente merece um ano melhor. Então, eu espero que a gente possa ter um ano melhor. É o meu desejo que a gente possa entrar 2018 com todo o gás para fazer um ano de mais felicidade para o povo brasileiro, que é um povo que merece ser feliz. Então, a vocês, meu agradecimento de coração e obrigado especialmente a você. E muito obrigado. Que nos acompanharam uma plateia aqui, extremamente qualificada, uma plateia viu? boa aqui. Muito qualificada. Muito obrigado. Exemplo das outras também. Muito obrigado. Agradecer aqui a toda a equipe. Veja que há uma estrutura aqui, estrutura de alto nível. Temos câmeras flutuando aqui nesse espaço e gruas. E que dá uma condição muito boa. O produto final é muito bom para você que nos assiste. Muito obrigado. Amanhã, o ex-prefeito Zé Queiroz. Será que o ex-prefeito Zé Queiroz vai ser tão gentleman como o filho? Tranquilo. Eu aprendi com ele, né? Então, vamos ver. Eu acho não, mas eu tô vendo o prefeito nos últimos dias mais ácido. O ex-prefeito Queiroz mais ácido. Vou dar uma conversada com ele hoje. Então, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço aqui, o ex-prefeito José Queiroz, aliás, ele terá uma sabatina amanhã, o dia todo, o ex-prefeito José Queiroz. Então, muito obrigado mesmo. Tchau, até amanhã. Forte abraço.